Maria José, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja no Brasil celebra, nesse segundo domingo de agosto, a vocação matrimonial. Costuma-se dizer que a vocação matrimonial é o celeiro de todas as vocações, ou seja, é a partir dela que surge a vocação ao ministério ordenado, a vida religiosa consagrada, a vocação laical e, por que não dizer também, a vocação missionária que compõe toda essa gama vocacional. Sabemos também que nós nascemos de uma família, temos uma história e, por vezes, essa história não foi tão perfeita como a gente costuma alimentá-la. E aí entra essa dimensão da saúde vocacional entre os cônjuges e, consequentemente, toda essa gama que compõe a nossa família. Que tantos traumas, por vezes, nós trazemos na nossa história vocacional fruto de uma família desestruturada, de pais que não se entendem, por meio das infidelidades, das dificuldades que geram, muitas das vezes, talvez não nesse momento, enquanto a criança está nesse processo de desenvolvimento, mas depois lá na idade adulta, e que isso acaba também atrapalhando a capacidade de fazer discernimento diante da vocação específica que Deus propõe àquela pessoa. Portanto, essas dificuldades familiares, matrimoniais, podem ocasionar tantos sofrimentos a tantas pessoas e, de maneira especial, aos cônjuges, que por vezes não se entendem. E aí urge essa necessidade de saber lidar com o outro que é diferente de mim, o outro que tem uma relação familiar, que veio de uma relação familiar diferente de mim, o outro que traz dentro de si todo o seu complexo familiar, maculado por dificuldades, mas também por valores. E é uma arte. Viver a vocação matrimonial é uma arte que Deus potencializa de maneira especial. A dimensão do perdão, do cuidado, do zelo, do carinho que devemos ter para aquela pessoa que convive comigo e, consequentemente, o conjunto dos filhos. Urge também uma necessidade de uma reflexão acerca daqueles jovens que estão no processo do namoro, que é um processo de discernimento também em vista do matrimônio. E aí, nós, enquanto cristãos e cristãs, como vai dizer São João Paulo II, corresponsáveis pelas vocações uns dos outros, somos movidos também a ajudar esses jovens a fazer discernimento, a pensar a sua vocação matrimonial, a perceber que não é só simplesmente um contrato social, mas é um dom de Deus, né, para que possa viver a sua vida de forma inteira. E aí o Papa Francisco quer nos chamar a atenção, sobretudo para fortalecer e dizer que aquele mandamento que o Senhor nos diz, amai-vos uns aos outros, ele vai nos dizer que é profundamente aplicável à vocação matrimonial. E esse amor é fruto das pequenas coisas, do reconhecimento do outro, do esforço do outro, a capacidade de fazer silêncio, de contribuir com o diálogo, para com que a gente possa construir uma relação matrimonial cabível àquelas pessoas. E ele vai dizer que também que a vocação matrimonial é um bem de valor extraordinário para todos, não só para aquele espaço limitado que muitas das vezes nós nos direcionamos à família. Ele vai dizer que para os esposos e seus filhos, para todas as famílias com as quais se relacionam, para toda a igreja, para toda a humanidade, um bem difundido que atrai os jovens a responderem com alegria à vocação matrimonial, que conforta e anima continuamente os esposos, que produz muitos e variados frutos na comunhão eclesial e na sociedade civil. Portanto, você que é casado, que é casada, você que está aspirando à vida matrimonial, somos convidados neste domingo a refletir este dom de Deus, esse chamado que Deus faz a você e perceber essa responsabilidade que você tem de formar família, de se relacionar com o diverso, com outro diferente e perceber que a gente alimenta a nossa saúde vocacional à medida que a gente respeita o outro enquanto o outro e perceber que o outro sempre vai ser uma caixa de surpresas, mas não uma caixa de surpresa que vai gerar em mim frustração, mas, por outro lado, compreender que ele é diverso e eu sou chamado e chamada a viver com esse diverso, com o meu esposo, com a minha esposa. Pessoas que podem se conhecer há 30, 40 anos, mas sempre vai ser uma novidade, e a gente entender isso como algo supernatural, essa novidade do ser do outro, é uma forma
da gente cada vez mais reconhecer essa diversidade criada por Deus para viver em comunhão e em fraternidade, mesmo diante das nossas inúmeras diferenças, e que seja uma alegria natural a convivência, o respeito, o amor mútuo. Que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, possa cada vez mais alimentar o relacionamento de cada um de vocês. E que a família, de fato, assumindo esta vocação tão bonita, possa viver este amor, esta fraternidade, respeitando-se um ao outro. Jesus, Maria e José, um bom domingo celebrativo sobre as vocações matrimoniais.